Um cilindro equilátero de volume V encontra-se cheio de água quando uma esfera, cujo raio coincide com o raio da base do cilindro, é mergulhada completamente no cilindro, fazendo transbordar certa quantidade de água. Nestas condições, o volume em metros cúbicos de água restante, importante aí, no cilindro é igual a quanto? Então vamos lá. Então vamos começar pelo o que ele quer de fato, né? Ele quer a água restante no cilindro. Então eu tenho um cilindro, coloquei uma esfera, a água saiu e ele quer saber quanto de água restou ali dentro do cilindro. Então eu vou pegar o volume do cilindro e vou retirar o volume da esfera. E aí eu vou ter a água que sobrou, certo? E se eu coloco a esfera dentro do cilindro, a água que sai é exatamente igual ao volume da esfera. Tá? Então o que vai sobrar é o do cilindro menos o volume da esfera. Beleza? Então isso daqui é o que a gente vai trabalhar no final da questão. Porque no início eu não sei quanto que é o volume do cilindro e nem quanto é o volume da esfera. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com isso daí. E uma definição importante aqui, ó, é o que é um cilindro equilátero, tá? Que pode deixar muita gente aí perdido. Um cilindro equilátero é aquele que tem a altura igual ao diâmetro, ou seja, igual a 2 vezes o raio. Eu vou escrever aqui que é o diâmetro. Em questão aí de desenho, ele está me dizendo que esse tamanho aqui, ó, que é a altura, é igual a isso daqui, que é a altura, certo? Que é o diâmetro da base, né? Ou seja, ó, 2R. Normalmente a gente faz ao contrário, né? Chama a altura de 2R, que a gente vai precisar aí do raio para calcular o volume e tal, certo? Então, o que temos aí, né? Quanto que vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Essa fórmula que a gente sempre usa para calcular o volume de cilindro. A área da base, né? Se você olhar a base, ele é um círculo. Como é que calcula a área da base? Πr ao quadrado. E a altura, a gente acabou de ver, que é 2R. Certo? Só puxar aqui um pouquinho para baixo. Foi ali. Beleza? Então, o volume do cilindro, a gente já sabe que vai ser aí 2 πr ao cubo. Certo? Então, esse é o volume do cilindro. Que ele também chamou de V, né? A gente não pode esquecer disso daí. Ele chamou só simplesmente de V, né? Chamei de VC para diferenciar, né? Cilindro da esfera, mas ele chamou aí esse 2πr ao cubo simplesmente de V, certo? E vamos ver o da esfera. Como que vai ficar o da esfera? O da esfera é a fórmula, né? Aí não tem muito o que pensar não. Aí a gente tem que lembrar da fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, certo? Então essas fórmulas aí, quando está trabalhando aí com geometria espacial, a gente tem que saber, tá? Certo? Então esse é o volume da esfera. Então a gente já tem o volume do cilindro, já tem o volume da esfera. Então vamos agora para o resultado final, né? Ele pediu aí, ele quer saber a água que sobrou, que é o volume do cilindro menos o volume da esfera. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos substituir agora esses valores. Ó. O volume do cilindro é o que a gente achou aqui, ó, 2πr ao cubo. Então 2πr ao cubo menos o volume da esfera, que é 4/3. Deixa eu ver se eu não cortei aí. Cortei. 4/3 de πr ao cubo. Certo? Esse é o restante de água dentro do cilindro. Só que eu não posso, né, somar e subtrair frações que têm denominadores diferentes, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou transformar essa fração aqui em uma fração com denominador 3. Como é que eu faço? Multiplico por 3. Só isso, simplesmente isso. Como é que vai ficar aí as minhas frações? Ó, eu vou multiplicar essa fração toda por 3, então 2 vezes 3 vai dar 6, πr ao cubo.
sobre 3, lógico, né? Foi para isso que eu fiz essa multiplicação. 4/3 de πr ao cubo. Nossa, meu π não está saindo bonito não, hein? Pronto. Agora eu posso somar e subtrair, né? 6 menos 4, logicamente vai dar 2 πr ao cubo sobre 3. Olha só que maravilha, hein? Só que ele não quer saber, né? Em função do raio, né? Se você olhar lá as alternativas, ele não quer saber a resposta em função do raio, ele quer saber em função do V, que é o volume inicial aí do cilindro, né? E aí o volume inicial do cilindro, que ele chamou de V, eu botei aqui, ó, é o 2πr ao cubo, certo? E olha o que aparece aqui, é o mesmo 2πr ao cubo. Então eu vou substituir esses valores, ó. Ao invés de botar o 2πr ao cubo, eu coloco o V. Então vai dar V sobre 3. Então o que ele, quanta água que sobrou, V sobre 3, ou seja, 1/3 do volume inicial. Então é a letra C de Cláudio. Aí, tá? Bonita, bonita questão, né? Só que, olha só, a gente também poderia, né, fazer logo essa substituição do 2πr ao cubo por V logo no início, né? Ao invés de, por exemplo, né, chamar aqui o volume do cilindro aqui de V e o volume da esfera de V, né? Poderia fazer isso também. Às vezes fica mais fácil aí para vocês, né? Pensar que, por exemplo, eu posso escrever o 4 como sendo 2 vezes 2. Poderia fazer isso. E aí essa parte aqui, eu já poderia escrever como sendo V. Poderia fazer aqui como sendo V. Então, o volume da esfera, eu já escreveria em função de V. Então, ficaria 2/3 de V, né? Talvez assim, para alguns, fosse mais tranquilo. E aí, na hora de eu fazer a subtração, contrário, né? Volume do cilindro menos o volume da esfera, ficaria o volume do cilindro, que é o V, e o volume da esfera, que é 2/3 de V. E aí sobraria 1/3 de V. Certo? Então, talvez essa outra visualização ficasse aí mais tranquilo aí para alguns de vocês. Tá? Então, você poderia aí fazer essas duas formas, né? Com mais continha ou com a substituição inicial. Aí você consegue fazer o que é mais fácil para você, né?